Olha eu de novo aqui, galerinha. Vamos fazer outra resolução de exercício voltado para outra questão do Enem. O Enem normalmente tem outra coisa muito legal, que ele sempre cobra questões ambientais, tá bom? Todo o Enem vem trazendo questões ambientais, de conscientização e tal, tudo mais. E ele traz para vocês alguns cálculos ou então algum conceito teórico e por aí vai. Eu vou trazer para você uma questão que ele fala do Japão com a emissão de CO2, tá bom? Só a título de curiosidade, o CO2 ele é liberado por nós, ele é liberado pelas plantas e é liberado por qualquer tipo de combustão que você possa ver, tá? Sempre que queimar gasolina ou álcool ou, sei lá, metano, qualquer um desses combustíveis, qualquer outro tipo de combustível, libera CO2. O CO2, na verdade, não é um problema para a Terra. O problema, em geral, é porque com a emissão de muito CO2, os raios infravermelhos da Terra que penetram a camada de ozônio facilmente, porque é infravermelho, não ultravioleta, os infravermelhos eles penetram e a tendência é sair pela tangente. Só que como tem muito CO2 acumulado na nossa atmosfera, esse CO2 absorve o calor do infravermelho, fazendo com que aconteça uma coisa que a gente chama de aquecimento global. Então, se está acontecendo um aquecimento global, quer dizer que a temperatura média da Terra tende a subir. Se você for perguntar para o seu pai ou para a sua mãe, você vai ver que há 15, 20 anos atrás, as pessoas andavam de blusas nas ruas, até aqui mesmo em Goiânia, em outras partes do país também. Hoje em dia a gente só anda de blusa se for dentro de uma sala de aula, onde o ar-condicionado está muito forte. Então o aquecimento global está chegando numa escala muito forte para a nossa geração. Imagina nas gerações futuras, tá bom? E os japoneses tiveram uma ideia fantástica que trouxe justamente essa questão para o Enem. Vou colocar lá na tela para você, você vai ler essa questão, você vai tentar resolver essa questão e logo em seguida você vai conferir comigo se você esteve certo, porque eu vou elucidar para você toda a resolução do exercício e falar o que você precisa fazer para acertar esse tipo de questão nos próximos Enem, ok? Olha aí, leia comigo. Leia comigo agora o exercício. No Japão, um movimento nacional para promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: a cada pessoa, um dia e 1 kg de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 kg a quantidade de CO2 emitida todos os dias, por meio de pequenos gestos ecológicos. Aí blá 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 blá. Beleza. Quando ele chega na questão aqui, ele fala o seguinte: considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, que é o C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é de quanto? E ele te deu aí as unidades de massa molar, tá bom? Que é isso dado na tabela periódica. E ele te deu o gabarito. E agora vamos tentar resolver aqui. E aí, você tentou fazer? Vamos lá agora. Olha só, primeira coisa que ele te pergunta é sobre uma combustão completa, tá bom? Quando o Enem ele fala de combustão, ele sempre está falando de combustão completa, tá bom? Somente se ele falasse de combustão incompleta, apareceria alguns outros componentes como produtos dessa nossa reação, tá bom? Mas como ele não enfatizou isso, a gente vai mexer somente com essa combustão completa. Toda combustão só varia este combustível aqui, tá bom? Aqui temos o butano, mas aqui é sempre a queima de um combustível com oxigênio, resultando em dióxido de carbono, que é o CO2, mais a nossa água, tá bom? Toda a reação de combustão funciona desta maneira. Mas para isso, para eu entender como que isso vai gerar, eu preciso de um balanceamento. Qual que é o balanceamento desta equação? Vou colocar o seguinte aqui, ó. Se eu tenho 1 vezes 4, é o que eu também tenho que ter 4 carbonos, tá? Lembre daquela lei de conservação de tudo.
na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá bom? Então não há perda de elementos, somente transformações das suas composições químicas. Aqui você tem 4 carbonos, aqui agora você tem 4. Aqui você tem 10 hidrogênios, aqui você tem 2. Você coloca um 5 aqui. Agora você tem 4 vezes 2, 8 oxigênios, mais 5 daqui. Ou seja, do lado dos produtos você tem 13 oxigênios. E do lado dos reagentes você só tem apenas 2. Qual que é o número que multiplica por 2 que dá 13? 13 sobre 2. E aí o seu professor vai falar o seguinte, que você não pode colocar número quebrado em um balanceamento químico, tá? Mas aqui a gente só está enfatizando o combustível e o CO2, porque nesse caso, para balancear corretamente, segundo as normas, você teria que colocar 2, 13, 8 e 10, ou seja, multiplicar todos os coeficientes por 2. Mas a proporção de 2 para 8 não seria a mesma de 1 para 4? Então eu posso deixar dessa maneira, porque eu estou relacionando somente combustível e CO2. Agora olha só, aqui ele falou no exercício que é 58 gramas por mol. Aqui eu gastei 1 mol. Então eu vou multiplicar esse 58 por 1. Aqui eu falei que é 44 gramas por mol. Só que aqui, como foram 4 mols, eu vou multiplicar por 4. Esse que está o segredo. Aqui ele falou o seguinte, que a cada 58 gramas de butano queimado, eu gero 4 vezes 4 gramas de CO2 queimado. Esse 4 vezes 4 aqui, de cabeça, dá 176 gramas, tá bom? Ou seja, a cada 58 gramas de butano queimado, você gera 176 de CO2. E a pergunta que ele quer é para você estabelecer a meta diária. A meta diária do japonês lá não era parar de produzir 1 kg de CO2? Opa, 1 kg não são 1000 gramas? Então eu coloquei aqui 10 ao cubo gramas, tá bom? Então quanto de X aqui, que é o de butano, eu vou precisar parar de queimar? Ficou estranho, né? Queimar o butano, né? Isso é coisa de soneca. Mas a cada 58 gramas de butano queimado, você gera 44 vezes 4. Ou seja, 176 gramas de CO2. Tá bom? Agora eu quero saber quanto de butano eu preciso parar. Eu não, o soneca precisa parar de queimar. Ok? Vai dar um X aqui. Por quê? É só multiplicar cruzado. Você vai achar um valor de X de 329, blá 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 blá, algumas gramas. Tá bom? Só que no gabarito você pode reparar aí que está sempre em quilogramas. Então você tem que transformar essa unidade. Quando você passa de gramas para quilogramas, você move a vírgula para a esquerda, ok? Isso aí vai dar próximo de 0,33 quilogramas, dando aí o resultado da nossa letra B. Deu certinho aí com você? Essa foi mais uma resolução de exercícios com o Tio Pavas. By Enem, aquele abraço para você, boa sorte, é nóis, falou, vamos nessa, abraço.